enfim, para o trabalhador. Comércio em um mundo de um fator. Então, o comércio em um mundo de um fator. Então, vamos ver aí esse ponto e relembrando, a teoria econômica simplifica a realidade, faz uma espécie de realidade analisável, porque a gente não consegue analisar a realidade, teoricamente, se não for simplificando, assim como num curso de engenharia ou de arquitetura, você produz uma maquete que é uma simulação da realidade para que você possa ver o todo. Na economia também. Para que a gente possa enxergar as relações mais complexas da economia, a gente precisa simplificar. E mais uma vez, nesse tópico, a gente vai ver o comércio em um mundo de um fator. Mais uma vez, uma simplificação que nos ajuda a compreender melhor, como funciona a teoria econômica, ok? Vamos lá. Descrever o padrão e os efeitos do comércio entre dois países, quando cada país tem apenas um fator de produção, é simples. Então, teoricamente, fazer essa análise simplificada, ela é, por natureza, simples. No entanto, as implicações dessa análise elas podem ser surpreendentes. Então, na verdade, para aqueles que não pensaram sobre o comércio internacional, muitas dessas implicações parecem entrar em conflito com o senso comum. Mesmo estes modelos mais simples do comércio, eles podem oferecer algumas orientações, alguns guias importantes sobre as questões reais. E é claro, aqui é importante, por exemplo, se você já passou por um livro de introdução à economia, verá, portanto, que o uso de modelos simplificados na economia permite com que a gente compreenda alguns desdobramentos das questões reais. Então, como a realidade ela é muito complexa, consequentemente, quando eu diminuo o meu modelo, simplifico o meu modelo, eu consigo, portanto, ver orientações importantes acerca de como funciona a realidade, como o que constitui a concorrência internacional justa e o intercâmbio internacional justo. Então aqui a gente está vendo essa complexidade em torno da própria teoria. Antes de chegarmos então a essas questões, porém, vamos determinar o modelo, né? Então, o modelo simplificado é fundamental para a gente entender as questões acerca da realidade. Suponha então, nesse modelo, que existem dois países. Um deles, novamente, chamamos de economia doméstica e o outro chamamos de estrangeira. Então, a gente tem, claramente, uma economia, digamos, nacional, doméstica, e uma economia estrangeira. Cada um destes países tem um fator de produção. Então, para simplificar, só estamos abordando um fator de produção, que neste caso é a mão de obra. E pode produzir dois bens, vinho e queijo. Então, nós temos um país, uma economia doméstica e uma economia estrangeira. Nos dois, nós só temos o fator de produção mão de obra e os dois podem produzir vinho e queijo, ok? Como antes chamamos a força de trabalho de doméstica de L, labor, né? E os requisitos de mão de obra unitária de doméstica na produção de vinho e queijo de A, labor wine, e A, labor cheese, né? O queijo, o trabalho, a hora trabalhada para produzir vinho e a hora trabalhada para produzir queijo, respectivamente. Então, isso aqui foi a classificação que a gente já viu lá nos parágrafos anteriores. Agora veja, para a economia estrangeiros, usaremos uma notação conveniente ao longo deste texto, quando nos referimos a algum aspecto da economia estrangeira, usaremos o mesmo símbolo que usamos para a doméstica, mas com um asterisco. Então, quando for o asterisco, estamos falando da economia estrangeira, ou da economia, enfim, de um outro país. Assim, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos que a força de trabalho estrangeira vai ser, então, L asterisco. Os requisitos da mão de obra unitária de estrangeira em vinho e queijo
vão ser A asterisco o trabalho para produzir vinho e A asterisco o trabalho para produzir queijo, respectivamente, e assim por diante, ok? Então essas são as notações matemáticas para depois a gente ver aqui as fórmulas e dar uma análise no gráfico sobre essa questão. Em geral, os requisitos de mão de obra unitária podem acompanhar qualquer padrão. Então, por exemplo, a economia doméstica nacional poderia ser menos produtiva do que a estrangeira em vinho, porém mais produtiva em queijo ou vice-versa. Então, quando agora a gente tem um outro país que a gente pode realizar algum grau de comparação, nós estamos aí tendo, então, nós podemos agora comparar e podemos observar que um pode ser mais produtivo do que outro país, do que o país estrangeiro, na produção de vinho ou na produção de queijo. Então, veja, neste momento faremos apenas uma suposição. Então, veja, ó, se a gente tiver que as horas trabalhadas para a produção de queijo, dividido pelas horas trabalhadas, a produção de vinho na economia doméstica é menor que a produção de queijo na economia estrangeira, dividido pela horas de trabalho para a produção de vinho na economia estrangeira. Ou equivalente que, no caso, você teria aí a produção, as horas de trabalho para a produção de queijo, dividido pela doméstico, dividido pela horas de trabalho para a produção de queijo na economia estrangeira, menor que a produção de vinho na economia doméstica, dividido por a produção de vinho na economia estrangeira. Então, nós temos então aqui a fórmula 3.2 e a fórmula 3.3, que vão nos ajudar daqui a pouco a compreender melhor. Então, quando a gente agora utiliza dois países, antes a gente tinha a relação de produção entre dois produtos, o que dava o melhor ganho dentro do próprio país, você fazia esse ajuste. Agora não. Agora o que nós temos é a comparação da produção dos dois produtos com a produção dos dois produtos em um outro país, num país estrangeiro. Em outras palavras, estamos supondo, portanto, que a relação entre a mão de obra necessária para produzir 1 quilo de queijo e a exigida para produzir 1 galão de vinho é menor na economia doméstica do que estrangeira. Então, essa aqui é a primeira suposição. Então, a fórmula 3.2 e 3.3 está supondo o quê? Está supondo que a mão de obra necessária para produzir 1 quilo de queijo ou produzir 1 galão de vinho na economia doméstica é menor do que produzir na economia estrangeira. Ainda de forma mais resumida, estamos dizendo que a produtividade relativa de queijo em doméstica é maior do que vinho, ok? Então, estamos aí dizendo que a produtividade para queijo é maior do que para vinho na economia doméstica. Então, vamos juntando aí as informações e vamos avançando nessa reflexão que está, enfim, ganhando agora um contorno de reflexão em torno das questões internacionais, ok? Mas lembre-se que a relação entre os requisitos de mão de obra unitária é igual ao custo de oportunidade de queijo em termos de vinho. E lembre-se também que definimos a vantagem comparativa precisamente em termos de tais custos de oportunidade. Então, o que nós temos? Então, de acordo com a suposição sobre as produtividades relativas incorporadas lá nas equações 3.2 e 3.3, equivale a dizer que a economia doméstica tem uma vantagem comparativa no queijo. Então, veja, dado que a economia doméstica produz queijo e vinho melhor do que a economia estrangeira, mas dentro da economia doméstica, a produção de queijo a produtividade relativa é maior do que a produção de vinho. Portanto, o que está em itálico aqui, digamos assim, seria uma síntese. Então, a economia doméstica, ela claramente tem uma vantagem comparativa em queijo. Então, ela produz
queijo melhor que o país estrangeiro, ela produz queijo com uma melhor produtividade em relação ao país estrangeiro e ela produz queijo em uma melhor produtividade relativa quando comparada a outro produto, neste caso o vinho. Isso do ponto de vista doméstico. Então, ela tem vantagem comparativa interna, melhor custo de oportunidade melhor internamente, e vantagem comparativa quando comparado a outro país, também melhor. Então, veja. Então, poderíamos resumir de que essa economia doméstica ela tem uma vantagem comparativa em queijo. Vou repetir. Essa síntese aqui em itálico, a economia doméstica tem uma vantagem comparativa no queijo, reflete a produtividade de queijo melhor que o país estrangeiro e a produtividade de queijo melhor que a produção de outro produto dentro deste país, no caso, o vinho. Ok? Então, isso mostra que, digamos, a economia doméstica a produzir queijo é algo extremamente vantajoso, portanto, tem uma grande vantagem comparativa. Um ponto deve ser notado imediatamente. A condição sob a qual a economia doméstica tem essa vantagem comparativa, então, envolve todos os 4 requisitos de mão de obra unitária, não apenas 2. Então, veja, nessas circunstâncias, a condição sobre a qual a economia doméstica tem essa vantagem comparativa em queijo envolve todos os 4 requisitos de mão de obra unitária e não apenas 2. Então, veja, você pode pensar que, para determinar quem produzirá queijo, tudo o que você, vamos subir aqui, precisa fazer é comparar os requisitos de mão de obra unitária dos 2 países na produção de queijo. Essa é uma análise só. Então, veja, você precisa fazer os requisitos de mão de obra unitária dos 2 países na produção de queijo. Portanto, aqui, ó, a produção de queijo, horas de trabalho para a produção, e a asterisco, produção de queijo também, só que aqui na economia estrangeira. Então, veja, primeira situação, se a produção de queijo no país doméstico é menor que a produção de queijo no país estrangeiro, a mão de obra doméstica é mais eficiente do que a de estrangeira na produção de queijo. Então, quando um país pode produzir uma unidade de um bem com menos trabalho do que outro país, portanto menor, precisa de menos trabalho, menos tempo de trabalho, podemos dizer que o primeiro tem uma vantagem absoluta em produzir aquele bem. Em nosso exemplo, a doméstica tem uma vantagem absoluta na produção de queijo. Então, a vantagem absoluta é a comparação desses 2 países na produção do mesmo produto. Então, a vantagem absoluta significa o seguinte, de que a economia doméstica produz queijo de forma mais eficiente, é mais produtivo na produção de queijo do que o país estrangeiro. Então, é quando um país pode produzir uma unidade de bem com menos trabalho do que outro país, o mesmo produto. Então, aqui nós temos a vantagem absoluta. O que veremos em um momento, no entanto, é que não podemos determinar o padrão de comércio apenas a partir da vantagem absoluta. Então, aqui a vantagem absoluta é apenas uma fase dessa reflexão. Uma das mais importantes fontes de erros em discutir o comércio internacional é confundir a vantagem comparativa, portanto, com a vantagem absoluta. Então, veja, tendo em conta as forças de trabalho e os requisitos de mão de obra unitária nos 2 países, podemos traçar a fronteira de possibilidade de produção de cada país. Já fizemos isso para a economia doméstica, desenhando lá o PF, aquela curva PF, na figura 3.1 que a gente viu aí alguns minutos atrás. Então, a fronteira de possibilidade para a economia estrangeira é mostrada, então, como P asterisco F asterisco na figura 3.2. Então, desde que a inclinação da fronteira de possibilidade de produção era igual ao custo de oportunidade de queijo em termos de vinho, a fronteira da economia estrangeira é mais acentuada do que a da economia doméstica. E aí, se a gente for, então, aqui para a fronteira de possibilidade de produção do país estrangeiro, nós vamos ver aqui, ó, veja como a curva é mais inclinada, então ela é mais íngreme, né? Ela é mais em pé. E aqui nós temos, né, aquela situação em que você só produz vinho e o ponto em que você só produz queijo.
queijo, e aí, claro, você tem uma série de combinações ao longo dessa curva. E claro, aqui, né, nesse tracejado azul, nós temos aí, portanto, a inclinação dessa curva, portanto, mais íngreme. E por que mais íngreme? Aqui, se a gente voltar, tá a explicação. Então, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é igual ao custo de oportunidade de queijo em termos de vinho. Então, a fronteira da economia estrangeira ela é mais acentuada do que a da economia doméstica, ok? Então, vai guardando aí esses elementos. Então, uma vantagem absoluta é quando o país doméstico tem mais eficiência na produção de queijo do que o país estrangeiro. Isso é a vantagem absoluta. Mas ela é diferente da vantagem comparativa, ok? Então, mas vamos avançando aqui para a gente chegar lá a nossa compreensão completa dessas questões. Na ausência de comércio, os preços relativos de queijo e vinho em cada país seriam determinados pelos requisitos relativos da mão de obra unitária. Então, assim, na economia doméstica, o preço relativo do queijo seria, então, a produtividade para produzir queijo dividido pela produção de vinho, e a estrangeira seria a mesma fórmula, mais lá o asterisco, né? A produção, trabalho para produzir o queijo e o trabalho para produzir o vinho. Então, uma vez que permitimos a possibilidade de comércio internacional, no entanto, os preços já não serão determinados puramente por considerações de ordem doméstica, que foi o que a gente viu lá naquela parte em que a gente analisou o preço. Então, quando você tem uma economia aberta, os preços eles não passam mais a seguir uma regra apenas a partir de elementos domésticos. Então, se o preço relativo do queijo é maior na economia estrangeira do que a economia doméstica, vai ser rentável exportar queijo da economia doméstica para a economia estrangeira e despachar vinho da estrangeira para a doméstica. E aí, por isso que entra as questões relativas à vantagem comparativa. No entanto, isso não pode continuar indefinidamente. Em algum momento, a economia doméstica exportará bastante queijo e a economia estrangeira bastante vinho, o suficiente para igualar esse preço relativo. Então, aqui a teoria reza de que em algum momento você vai ter uma certa aproximação dos preços relativos. Mas o que determina o nível? O que determina o nível no qual o preço é estabelecido? Então, o que determina o nível no qual o preço é estabelecido neste comércio internacional? Então, vamos avançar aí. Eu quero só voltar aqui para relembrar uma coisa importante, que é a adição nessa seção do conceito de vantagem absoluta. Então, não confundir vantagens comparativas com vantagens absolutas, ok? E lembrar agora, diferente lá na primeira sessão, onde a gente fez uma reflexão apenas em torno de um fator de produção de um país e como ele produzia isso a partir das suas próprias relações econômicas nacionais, né, domésticas, e agora como nós temos, portanto, a situação em que agora nós precisamos levar em consideração os preços relativos, porque com o comércio internacional você vai precisar identificar o que vale a pena cada país exportar e, consequentemente, em que momento você pode ter uma tendência a igualar os preços relativos nessa relação internacional de comércio, ok? Pois bem, vamos aí agora para a próxima sessão.